nossos olhos. Feche seus olhos. Vamos concentrando nessa presença gostosa do Senhor que está neste lugar. Estamos aqui para te adorar, Jesus, para entronizar o teu nome e declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tudo para nós, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Vamos nos colocar de pé na casa do nosso Deus. Queria que os meninos abrissem aí, por gentileza, Salmo 150. Faz tempo que nós não lemos esse Salmo 150. Queria que você
Nós vamos ler o Salmo 150 inteiro, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. É um salmo tão conhecido, tão abençoado. Tudo na Bíblia é abençoado, né? Mas olha o que diz esse salmo. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. E onde nós estamos? No templo do Senhor. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor, aleluia. E tem uma versão que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos e respirar bem fundo assim. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Estamos na Tua presença, Jesus. Estamos vivos. Nós podemos Te louvar. Nós podemos Te adorar. Nós podemos, Jesus, dizer o quão maravilhoso o Senhor é. Nós podemos louvar os Seus feitos. Nós podemos louvar a Sua grandeza. Nós podemos declarar a Sua santidade. Nós podemos declarar, Jesus, que o Senhor é o nosso Deus. Nós podemos declarar, Jesus, que junto com todas as criaturas, com tudo aquilo que o Senhor criou, nós estamos aqui e temos o privilégio, Jesus, de declarar: Santo, 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 Santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Você pode começar a declarar aí do seu lugar o quanto você ama esse Deus, o quanto você quer adorá-lo, porque você passou por essa porta para estar junto com Ele e adorar com toda a intensidade do seu coração. Jesus, nós queremos Te adorar. Nós queremos, Deus, a Tua presença. Clamamos, Jesus, a Tua presença, passeando em nosso meio, Senhor Jesus. Queremos entregar tudo a Ti, Jesus, os nossos corações rendidos na Tua presença. Entregamos, Jesus, famílias rendidas na Tua presença. Há representantes de famílias aqui, Senhor. Entregamos casas na Tua presença e declaramos: Tu és o nosso Deus. Receba, Jesus, o nosso louvor, Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e
poder pra sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Águas vivas nessa igreja, Senhor. Águas vivas, Senhor. Águas vivas em nosso meio, Pai. Águas vivas, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é E há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. somente a igreja. Vamos declarar: Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Mais te uma vez, levante suas mãos bem alto. Vamos declarar: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava Não já separa. não separa mais. Luz apagada. Luz que outrora Agora apagada brilha em cada um. agora brilha Oh! e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Um só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Santo, santo! Oh, maravilhoso Jesus! Maravilhoso Jesus! Maravilhoso Jesus! Maravilhoso Jesus! Maravilhoso Jesus! Como o Senhor nos ama, Pai! Como o Senhor nos ama, Pai! Nós também queremos te amar, Jesus, com toda a intensidade do nosso coração, Pai. Pai, mas até para te amar nós precisamos do Senhor, Deus. Temos corações enganosos, corações falhos, mentes enganosas, caminhos enganosos. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Jesus, para entregar tudo o que nós somos. Coloca diante do Senhor a sua vida nessa noite. Coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que dizem que você é e que às vezes você nem é. Coloque diante do Senhor todos os anseios do seu coração. Coloque diante do Senhor todos os medos e aflições, porque há uma presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar. E é a presença do Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos lava, que cura feridas, que quebra cadeias. É a presença maravilhosa do Senhor que tudo faz. É esse Deus que passeia por cada cadeira, por cada vida nessa noite. Passa também por este altar, Senhor. Passa, Jesus. Passa, Jesus, pelos nossos corações. Sonda-nos, Deus. Sonda-nos, Deus. Santo, Santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do teu amor, na tempestade ouvi tua voz, Pelo nome Ele nos chama. pelo nome me chamou.
oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui no colo do seu amor. Tempestade, ouvir tua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Os pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Enxergamos o presente, não sabemos o que está por vir. Enxergamos vírus, doenças, notícias ruins. Enxergamos dificuldades, tempestades. Mas a palavra do Senhor que não mente, o Senhor não é homem para que minta. Ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
ninguém jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o temem, que andam segundo o seu propósito. Nós te amamos, Jesus, declaramos, Pai, o nosso amor por ti, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, Senhor. Jesus maravilhoso. Tu és, Jesus. Santo, 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 santo. Declare, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Oh, Jesus, obrigado por nos amar tanto, Jesus. Obrigado por ter nos alcançado, Jesus. Obrigado por esse amor ciumento, Jesus, que nos abraça, nos agarra, nos segura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cuidar tanto de nós. Obrigado, Jesus, por nos consolar, nos confortar, por nos amar, Senhor, mesmo sem merecermos, Pai. Não, nós não merecemos, Jesus, mas a sua graça nos alcança, Deus. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu queria dizer algo para você que passou por essa porta hoje. Talvez em algum momento você não se sentiu amado na sua casa, talvez você não se sentiu amado pelos seus, talvez você não se sentiu amado por Deus. Talvez você passe tantas dificuldades que você fala, Deus, onde o Senhor está? O Senhor está aí, bem dentro do seu coração. Bem dentro do seu coração, com o amor dele te alcançando, te dando forças para levantar mais um dia, para viver mais um dia, para responder a mais uma situação. O Senhor está aí te abraçando, o Senhor está aí te dando conforto, consolo. O Senhor está aí te reanimando quando você acha que não tem mais forças. Obrigado, Jesus, pelo seu amor que sempre nos alcança. Nós também queremos declarar o nosso amor por ti, Jesus. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Jesus. Entregamos esses momentos na tua presença. Entregamos nossas vidas na tua presença. Entregamos dízimos e ofertas para a sua casa. Entregamos tudo diante de ti, te louvando e te dando graças em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar o seu dízimo, a sua oferta, se você veio preparado para isso. Amém? Aleluia,
Aleluia. O amor do Pai te alcançou? Amém? O amor do Pai te alcançou aí, querido? Amém? Graças a Deus. Nós temos um Deus vivo, muito mais vivo, às vezes, do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Nós somos tão acostumados a viver no natural, no racional, que às vezes nós não percebemos o quão vivo é esse Deus. Amém? Aleluia. Estou feliz, querido, por você estar aqui, por mais um culto, por nós estarmos vivos, por tudo aquilo que Deus tem feito. Estou feliz pela nossa equipe de mídia, que está de casa nova, de ilha nova lá atrás. Vocês perceberam, queridos? Mostra eles lá, Bruninho. Estenda sua mão para lá, queridos. Pai, nós queremos colocar essa equipe diante do Teu altar. Não só um lugar físico, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por cada um que ajudou, cooperou. Pai, mas muito mais pelo significado, pelo propósito desta equipe que o Senhor tem levantado e tem alcançado em lugares tão distantes, ó Pai. Às vezes o empenho que ninguém vê, até altas horas trabalhando, montando, fazendo arte, fazendo tag, banners. Pai, preparando uma edição, que o Senhor abençoe cada um e que o Senhor levante cooperadores, ajudadores. Nós abençoamos e te louvamos, ó Pai, por esse lugar novo, pelos móveis, pelos computadores, pelas câmeras, ó Pai. Mas te louvamos muito mais pelas pessoas, pelos teus filhos que o Senhor tem levantado neste lugar. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por esse povo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu quero que você que tem uma Bíblia, e se você não tem, você compre, por favor. Isaías capítulo 55. Queridos, eu amo esse Deus porque Ele é um Deus incrível. E eu fico mais feliz e com muito mais temor quando Deus fala, aponta alguma coisa. E a minha oração quando isso acontece é só essa: Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que Teu Espírito Santo quer fazer, quer nos ensinar. Não deixa eu falar por mim ou pelas minhas emoções, mas que eu consiga reproduzir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Até sexta-feira eu tinha uma palavra, e sexta-feira as coisas mudaram, então eu quero trazer algo fresco. Queridos, na verdade a gente sempre procura, ensina isso. A gente não pode viver de um maná de ontem. Tem que ser algo que Deus tem para esse momento, para essa hora. A palavra de Deus é incrível, nunca volta vazia, é isso que diz. Mas às vezes a pregação que foi domingo passado, foi domingo passado. E aquilo que Deus tem para nós hoje é para hoje. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração. O Senhor ministrou algumas coisas em casa. E eu quero ler Isaías 55, versículo 1, mesmo sentado, acompanhe comigo. Diz: o Senhor Deus diz, : escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham, os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome?
Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Amém. Só até aí, ponto. Abaixa a sua cabeça. Pai, nos dê a graça, a revelação do poder que há, não só no nome de Jesus, mas no Espírito Santo, que convence o nosso coração, a nossa mente, do pecado, da justiça, do juízo. Teu Espírito que produz toda a transformação, Teu Espírito que gera a fome, Teu Espírito que transforma as nossas vidas e nos ensina cada dia, Pai. Minha oração é que cada mente, cada coração que está aqui e aqueles que estão conectados conosco possam, Pai, entender, Pai, possam receber a mensagem da Tua palavra que tem todo o poder e que não volta vazia. Pai, que essa semente ache solo fértil e venha a produzir tudo aquilo que o Senhor tem. Não só a 30, não só a 60, mas a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Glória a Deus. Título da ministração, para aqueles que anotam: Casa do Pão. Quinta-feira, depois que a presbítera Simônia pregou, fui conversar em casa. Sexta-feira, e nós orando pela igreja, pedindo uma palavra para esse tempo, o que o Senhor quer, e Deus ministrou algo muito poderoso sobre a nossa igreja, sobre nós, porque era esse o intuito da nossa oração, e a palavra que Deus nos deu é: vocês são a casa do pão. E na hora me soou meio estranho, e eu comecei a orar em cima disso, e comecei a pesquisar, e Deus começou a trazer algumas coisas. E o engraçado é que Deus continua a falar conosco através de alimento, de comida, de fome, de sede. Eu acho que Ele olhou para essa igreja e falou: lá tem um povo que gosta de comer. Amém, queridos? E eu vou falar desse jeito, porque é um jeito que eles vão entender tudo aquilo que eu quero passar. E esse texto de Isaías, é o profeta Isaías, ele está falando para o povo de Deus, para o Israel de Deus, num tempo difícil. E Isaías, ele, usado, pelo Espírito, por Deus, começa a fazer um convite para o povo. Se você olhar no subtítulo, pelo menos da minha Bíblia, é a restauração do povo, ou trazendo restauração. E o convite, a proposta que Ele nos faz para transformarmos é exatamente essa: escutem, vocês que têm sede, venham e bebam água. Vocês que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que é tudo de graça. E quando Deus nos deu esse texto, eu li em todas as versões, li um monte de vezes, li, reli, parei, orei, li, reli de novo. Falei: Deus, o que o Senhor quer? E eu fui sendo ministrado por partes, e a primeira coisa que eu parei, como o subtítulo é a restauração de um povo que estava num momento difícil. E queridos, eu tudo trago para nós, você sabe, nós temos passado por momentos difíceis, a alegria parece que não faz tão mais parte do nosso meio, igual fazia há tempos atrás, e a palavra é que Deus gostaria de restaurar tudo isso, e era esse momento que o povo de Israel também estava passando. Isaías fala: escutem, povo. E ele usa um termo: comprem leite e vinho. E eu fui estudar sobre isso, e não precisa ser muito teólogo para você entender. Leite subentende-se ao primeiro alimento que nós comemos.
Leite subentende-se aquilo que nos nutre. Se você pegar um recém-nascido, querido, ele nem sabe o que é vida, morte, doença, preocupação, boleto. Ele só sabe chorar e grudar no peito da mãe porque ele quer leite. E aquele leite até praticamente 8 meses de vida. Ele não precisa de outro alimento, porque é suficiente, é nutritivo o bastante, para não só produzir vida, mas para fazê-lo crescer, para produzir os anticorpos, a resistência. Leite é algo que nutre uma criança, e aqui Isaías está falando assim, ei, comprem leite. Na verdade, em outras palavras, ele está falando, ei, presta atenção, aquilo que nutre vocês, foque naquilo que nutre, numa comida que vai sustentar, naquilo que vai produzir vida em vocês. O leite tem outro significado. Paulo fala da imaturidade, ele fala, eu não posso tratar vocês como adultos, parece que eu tenho que dar leitinho para vocês, não comida sólida. Mas aqui, querido, nesse contexto, ele está falando realmente de um alimento que nos nutre. Vinho, se você pegar em toda a Bíblia, ela representa a alegria, a felicidade. Quando eu vejo Isaías falando para o povo, para mim e para você, se você quiser, escute, você que quer, compre de mim vinho e leite. Ele está falando, se você quiser, eu tenho o sustento, eu tenho o alimento, eu tenho aquilo que nutre, mas eu tenho também uma alegria, uma restauração nova para esses dias para você. Amém, queridos? E eu creio muito nisso, querido. Eu creio muito que Deus quer restaurar, não só o nosso alimento, porque Ele tem falado muito, Ele tem, nossa, tem sido incrível. Não só o alimento, mas como a alegria da noiva, da igreja. Como a alegria do seu povo, júbilo. Sabe, nós sabemos que tem um tempo, Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Há um tempo de choro, mas há um tempo de riso. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. E nós cremos que nós temos passado por um tempo de lutas, de dificuldades, e não é de 1 mês, de 2 meses. Já é um período, mas eu creio que Deus está restaurando, que Deus restaurará toda essa alegria da sua igreja. Amém, queridos? Agora, o que eu acho mais incrível que não é para alguns. Não é para você que se julga melhor porque você vai numa igreja. Não é para você que se julga mais conhecedor porque você tem uma condição. A palavra é, ei, comprem, você que não tem comida. Você que não tem dinheiro, não você que não tem comida, você que não tem dinheiro. E é engraçado que ele fala, se você quiser, você não precisa ter condição para comprar. Eu estou falando que mesmo que você não tenha essa condição, mesmo que você sonhe com isso, mesmo que você queira isso, mas acha que você não tem condição para isso, eu estou falando, pode vir, porque eu tenho, é de graça, o leite e o vinho para você. E eu achei isso incrível, porque quantas vezes nós não nos achamos dignos o suficiente, merecedores o suficiente, capazes o suficiente para receber, ou para comer, ou para comprar aquilo que Deus quer nos oferecer. E ele frisa muito, é tudo de graça. O versículo 2, aí ele exorta. Ele diz o seguinte: por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Queridos, em outras palavras, ele está falando o seguinte: por que a sua atenção não está naquilo que te sustenta? Por que os seus valores, por que a sua correria não está para aquilo que pode produzir vida, aquilo que vai nutrir, aquilo que vai produzir eternidade para você? Por que você corre tanto atrás de tantas coisas e gasta naquilo que é supérfluo, naquilo que é passageiro? Querido, entenda isso, não está falando que você não tem que trabalhar, ou que não tem que comprar outras coisas, mas ele está falando onde está o teu foco, onde está a tua maior atenção, onde estão os teus olhos.
Mais uma vez, do que você está se alimentando? O que tem nutrido o teu espírito, a tua alma, o teu corpo nesses dias? Amém, queridos? Um pouquinho mais para baixo, versículo 6, ele diz o seguinte, 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Presta atenção, entenda isso. Primeiro, Isaías está falando o seguinte: escutem, venha, você que tem sede, beba da água, você que quer comer, mesmo que não tem dinheiro, pode vir comprar, porque eu tenho comida, mas eu te dou uma sugestão: compra leite e vinho. Agora, por que você está gastando dinheiro à toa? Não faça isso, faça aquilo que te sustenta, gasta naquilo que é eterno. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Busca porque Ele está perto enquanto se pode achar. E você que é pecador, você que é perverso, você que está andando em caminhos errados, você que é iníquo, que o seu pensamento não está em Deus, pelo amor de Deus, converta-se ao Senhor. Larga tudo isso, porque o nosso Deus, Ele é rico, Ele é misericordioso, e Ele tem compaixão em nos perdoar. Amém, queridos? Esse é o clamor, na verdade esse é o convite, na verdade essa é a proposta que Isaías está fazendo para aquele povo, na verdade é esse o convite que Deus tem feito para nós, que está fazendo hoje, para mim e para você, amém? E é muito legal isso. Jesus, abra comigo, por favor, João 6, versículo 35, é um versículo que nós temos lido muito, principalmente nesses dias, que nós temos falado tanto de comida, porque Isaías fala, buscai ao Senhor, e aí Jesus vem e fala assim, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Querido, o próprio Jesus está falando, eu sou o pão, eu sou a comida, eu sou o sustento. Nós sabemos disso e temos falado que esse alimento, aquilo que nós precisamos nos alimentar, a comida de hoje é Jesus, é a palavra de Deus, é esse o nosso alimento que vai nos nutrir, que vai nos sustentar. Mas tem algo muito legal nesse versículo, que é o seguinte, o que vem a mim. Jesus está dando uma afirmação, eu sou o pão da vida, ponto. Eu sou a comida, eu sou o teu sustento, eu vim para isso. Isso é o Jesus está declarando para mim e para você. Ótimo, de repente você sabe disso, eu sei disso. Mas aí ele faz uma outra colocação, fala assim, o que vem para mim, o que vem a mim, o que vem a mim é igual a fome. Eu vou repetir, você só vai atrás do pão se você está com fome. Você só vai beber água se você está com sede, querido. Pastor, eu brigo com ela porque ela toma pouca água, e a gente sabe a importância da água, e ela passa 1000 vezes do lado do bebedouro. O bebedouro tem uma água gelada, gostosa, o copo fica ali, é só pegar, a água está pronta, limpinha, filtrada, geladinha, mas passa de novo, e às vezes passa o dia e não toma. Entenda isso no teu espírito. Jesus é o pão, querido, exatamente. Venham aqueles que têm sede e beba. Não é só o fato do bebedouro estar ali, mas a pessoa tem que lembrar e tem que querer beber. Ela tem que falar, uau, nossa. Porque quando você está com sede, querida, a água não precisa nem ser gelada. Eu não sei se você já passou sede. A gente que gosta um pouco de mato, querido, às vezes a gente esquece a água. Meu Deus, você quer achar uma poça, você quer aquela água de 3 dias atrás, quente, você bebe, que é uma delícia. Por quê? Porque o que faz a água ser gostosa é a sede que você tem.
O que faz a água ser importante é o tanto de sede que você está. E Jesus fala justamente nisso. Queridos, e eu creio como nunca que Deus tem derramado uma fome e uma sede nesses dias, porque Ele está preparando para a sua volta. Amém. Abra comigo em Amós, capítulo 8, versículo 11. Queridos, isso tudo é bíblico, isso tudo é profético. Amós 8, versículo 11. Diz o seguinte: eis que vem dias. Queridos, a Bíblia é incrível. Amós, ele viveu muito antes de Jesus. Muito antes. Aí ele fala o seguinte: vai ter um dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amém. Essa semana eu conversei com uma amiga que não é da nossa cidade. E ela veio falar, ela é católica. E ela falou: pastor, ultimamente eu tenho pegado minha Bíblia e tenho estudado ela sozinha, como eu nunca fiz. Parece que eu estou com uma fome, com uma vontade de aprender que eu nunca tive. E eu mandei para ela de volta o recado, falei: glória a Deus, que o Espírito Santo te ensine, te revele, e que toda essa fome seja saciada. E por que eu estou te falando isso, queridos? Porque eu tenho escutado muito, e isso tem sido algo não dessa igreja, mas da igreja. Há uma fome, as pessoas estão sedentas, as pessoas querem um pão, as pessoas querem uma palavra, as pessoas querem ouvir, e às vezes de dentro da igreja não valorizam isso. Mas é algo que Deus tem ministrado conosco. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma palavra que eu ministrei, querido, também em cima da hora, de uma viagem que eu fiz com a minha família, que eu não sei quanto tempo, talvez já tenha uns 5, 6 anos, eu até procurei nas minhas pregações, porque foi algo que Deus ministrou muito comigo, e eu quero te falar algumas coisas rapidinho, para você entender. Nós fomos para um lugar incrível, num hotel muito bom, que era all inclusive, ou seja, você podia comer todo o tempo, quanto quisesse, já estava incluso no pacote. E nós fomos, e foi fantástico, você imagina, né? Como diz meu amigo Fofão, no prato da pessoa você já descobre quem é rico e quem é pobre, entendeu? Você olha aquele prato, você fala assim: não, paguei caro, eu tenho que comer tudo para valer o que eu paguei. Então você coloca doce, salgado, fruta, sobremesa, você coloca tudo junto, querido, você faz aquele negócio, né? Aí você olha para o teu lado, como que é, fofo? O cara tem uma fatia de mamão, um queijo fresco e um risco de mel, assim, ó. Você olha e fala assim, é diferente. Mas enfim, queridos, tinha 5 restaurantes no hotel. Você poderia escolher. Se você quisesse ir nos 5, você podia. Se você... quanto você quisesse. E a gente estava lá e Deus começou a ministrar algumas coisas comigo, porque tinha muita fartura de comida. E quando tem fartura, você fala: não, isso eu quero experimentar. Você põe no prato. Será que é bom? Não sei, mas é de graça, vamos pôr. Isso também, né? Então você pega, aí você come um pouquinho. Isso nem é tão bom. É mais ou menos, mas tem tanta coisa boa, nem. Então você pega, põe o prato de lado, pega outro prato. E fala: não, esse é mais gostoso. Então nem deu tempo de eu experimentar tudo. E eu olhava, querido, nas mesas, e eu via um grande desperdício de comida. E é fato. Natural do sistema. Na verdade, você já estava pagando por isso. Vamos trazer isso tudo para nós. Queridos, nós temos abundância de palavra de Deus nesses dias, de comida. Você tem culto 2, 3 vezes por semana. Se você quiser, você tem escola bíblica. Você tem 1, 2, 10 Bíblias, se você quiser, na sua casa. Você tem lives nesse tempo. Querido, nós temos uma
abundância de alimento e às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes nós não entendemos isso. E eu recebi um áudio. Quem é do grupo da igreja sabe. Eu compartilhei ontem. Já tinha recebido em alguns grupos de pastores. Eu coloquei no grupo nosso de recado. E falei, queridos, ouça, espero que você tenha ouvido. Mas talvez você que está aí online, você que está nos visitando ou que não faz parte do nosso grupo, querido, se quiser entrar no grupo do Zap, só você ir lá na secretaria, a igreja tem um grupo, tá? Que nós nos falamos entre si, toda a programação. Mas foi um testemunho de um pastor que ele ia para a Etiópia. E ele conheceu um pastor lá da Etiópia, e esse pastor era muito apaixonado por Deus. E ele pregava o tempo todo, e ele gostava muito de pregar em funeral. E ele foi quase morto várias vezes, perseguido, a igreja perseguido, tem um sistema comunista com perseguição, matando os cristãos, e ele por várias vezes passou a morte, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, tinha um pastor americano que falou assim, cara, a América está orando pela igreja da Etiópia, porque que prova que vocês passam, hein? Que dificuldade, uma igreja perseguida, pode morrer. E o pastor da Etiópia falou assim, vocês estão orando? Engraçado. E aí começou, querido. Ele falou assim, nós é que estamos orando por vocês. Porque eu fiquei sabendo que vocês não gostam muito de orar. Aqui na Etiópia a gente não sabe se à noite nós vamos estar vivos. Aqui a perseguição é tão grande que pode ser que amanhã eu esteja morto. E a minha igreja toda esteja morta. Então o tempo que nós temos de vida, nós oramos. E nós procuramos orar o dia todo, o tempo todo, estar conectados com Deus, orando com Deus. E é verdade que lá na América, que vocês não têm perseguição, tem gente que ora 2 minutos, 5 minutos por dia, ou tem dia que nem ora, isso é verdade. E o pastor americano falou, é verdade, é verdade. Ele falou, é verdade que lá na América vocês têm muitas igrejas e que vocês podem congregar e que vocês podem ir a hora que vocês quiserem, porque aqui na Etiópia é perseguido, a gente tem que fazer escondido, a gente não pode se encontrar, a gente não pode se reunir, mas então a gente sabe da necessidade do corpo estar junto. Nós entendemos Hebreus que fala congregai-vos. Então a gente se encontra às vezes no cemitério, nas matas, escondido. Por quê? Porque a gente valoriza isso. Agora vocês que têm a igreja todo o tempo para estar aberta, para estar reunindo, é verdade que tem gente que nem vai, que prefere ficar em casa. E o pastor falou, é verdade. E ele falou mais, ele falou assim, cara, nossa igreja nós só temos uma Bíblia, que é minha. E eu tenho medo, porque eu já quase morri. E eu tenho medo que se eu morrer, minha Bíblia suma comigo. Então o que eu fiz? Eu peguei e dividi com muita dor no meu coração a Bíblia em vários pedaços. Porque assim não vai ser destruída. Então eu distribuí para o pessoal da igreja. E cada um estuda e decora. E quando eu preciso ler Isaías 55, eu simplesmente falo. E a pessoa que tem essa página levanta e declara e lê. Agora é verdade que vocês têm 8, 10, 12 Bíblias e que vocês podem ler o tempo inteiro e que vocês não leem e que vocês não estudam. E o pastor falou, é verdade. E o pastor da Etiópia falou, por isso que nós estamos orando pela igreja da América. Queridos, e a hora que eu escutei isso em cima, eu falei, Deus, eu preciso me converter. O meu parâmetro, aquilo que eu sei,
é baseado no meu ponto de vista do nosso dia a dia hoje, mas é muito menos do que eu creio que Deus quer para mim e para você, do que o alimento que Deus tem para mim e para você. Deixa eu continuar nesse exemplo, porque eu falei de fartura, de comida, que às vezes nós não damos o devido valor. E o segundo exemplo que eu usei, Helena, foi que eu, a Ana e a Laura, a gente não via a hora de chegar para comer. A gente falava que era o preventivo. Não esperava dar fome, a gente já prevenia. Antes que der fome, a gente já vai lá e come. Porque não dava tempo de dar fome. Então a gente já ia e comia antes. Agora que aquela comida gostosa, aquele mundaréu de coisa, eu falava, Helena, come. Ah, não, pai. Filha, mas olha o tanto de coisa. Não, pai. Não estou com fome, não quero. O que eu quero te dizer? Que não adianta ter um monte de comida se a pessoa não está com fome. Pastora, quarta-feira passou mal. Comeu uma coisa que fez mal para ela. Eu tinha um almoço, nós fomos almoçar. E eu falei, pastora, quer ir? De jeito nenhum. Pastora, mas vai ter um churrasco com a carne maravilhosa, você gosta, quer ir? Eu não posso nem escutar o nome. Por quê? Porque não adianta ter uma comida boa, uma comida gostosa, se eu não tenho fome. A Helena, ela desfilava no meio de um restaurante, ia para o outro, ela olhava, aquilo não fazia a mínima diferença. Por quê? Porque você só come quando você tem fome. Amém? Você está me entendendo, querido? Mas eu creio nisso que Amós falou. Que o Senhor Deus enviaria uma fome, não só de comida, de pão, mas de ouvir, de receber a palavra de Deus. E é isso que eu tenho sentido nesses dias, no meu coração e no seu coração. Amém? Por isso que você está aqui. Amém? Último exemplo, só desse aqui, do restaurante, para eu continuar a minha ministração, que foi muito incrível. Tinha muita comida chique, queridos. Comida cara, comida sofisticada. E a gente olhava e falava, o que nós vamos comer? Não, essa aqui é chique, essa aqui nós não temos, não. Então vamos comer essa. Delícia. E aí você come o primeiro dia, maravilhoso. E nós comemos o segundo dia, maravilhoso também. O terceiro foi. Mas o quarto dia, querido, eu olhava para aquela comida chique, eu já lembrava do arroz e feijão, daquele bifinho na chapa da hora, um ovinho frito, e falava, nossa, que saudade que eu estou desse trem. Queridos, é muito legal você ter uma revelação, uma palavra, um alimento sofisticado. Uma revelação que você fala, meu Deus do céu, da onde o pastor tirou isso? Que coisa mais legal. Nossa, aquela coisa teológica que vem, que entra com uma revelação do Espírito, que vem de encontro. Querido, isso é fantástico. Mas o que nos sustenta é o nosso maná do dia a dia, é o nosso arroz com feijão, é o nosso Jesus te ama, é o nosso Jesus morreu por você, Jesus perdoa os teus pecados, carrega a tua cruz, negue-se a si mesmo, Ele é fiel, Ele vai completar a obra. Nós precisamos viver um evangelho simples e puro, aquilo que o Senhor nos ensinou, amém? É isso que vai manter o nosso corpo físico, espiritual, forte, ativo. Voltando para o texto, eu falei que é um convite. Isaías 55 versículo 1 diz, escutem, vocês que têm sede, venham, beba água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham, é um convite, queridos. O venham é um chamado. O venham é algo que está disponível, mas é uma resposta. E pastor, o que tem a ver com casa de pão, tudo isso? Eu quero que você abra comigo em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Querido, parece que tudo é fome, parece que tudo é comida. Você vai no novo, no velho,
houve fome na terra. E um homem da onde que era esse homem? Da onde? Fala assim, de Belém. De Belém de Judá. Saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. Fala assim, de Belém de Judá. Fala assim, os 4 eram de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Fala assim, casaram com mulheres moabitas. E era o nome das 2, uma chamava Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também os filhos dela, o Malom e o Quilom. Ficando assim a Noemi, mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe o quê? Pão. Quem que é o pão? Jesus, né, queridos? Mas vamos entender, só vamos resumir isso aqui. Então tinha uma cidade que tinha um casal muito bonito, Elimeleque casado com Noemi, que tinha 2 filhos homens. E eles olharam e falaram assim, vamos embora dessa cidade. E essa cidade era Belém. Era o povo de Deus. Era aquele lugar que morava o povo de Deus. Mas ela falou assim, vamos com a nossa família para terra de Moabe. Então eles vieram para cá. E quando eles vieram para cá, os 2 filhos casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Só que Elimeleque, Malom e Quilom morreram. Ficou somente Noemi, Orfa e Ruth, as 3 mulheres. Então, elas ouviram um rumor, falou assim, tem pão em Belém. Na terra da onde a gente veio, eu fiquei sabendo que tem comida. Vamos voltar para lá? E o versículo 6 fala que ela se dispôs e voltou para lá. Muito bem. Deixa eu trazer algum significado para você. Belém, você pode pesquisar isso no seu celular. Agora não, mas daqui a pouco você pode. O significado de Belém no grego é casa de pão. Vou repetir, o significado da palavra Belém, ou da cidade Belém, significa casa de pão. Então a família resolveu sair da casa de pão e ir para a terra de Moabe. E toda vez, queridos, vamos trazer isso agora para a nossa realidade. Casa de pão representa o lugar da presença de Deus, o lugar que tem o sustento de Deus, o lugar que Deus habita, era o povo de Deus. Mas eles olharam para lá e eles falaram, não, a terra de lá é mais gostosa, a grama de lá é mais verde, não, é lá que nós vamos. Então eles resolvem sair da casa de pão e ir para um lugar, mas esse lugar, querido, nunca é bom. Aqui ela teve que enterrar o seu marido, os 2 filhos, foi um lugar de luto, foi um lugar de dor, foi um lugar de sofrimento, foi um lugar de praticamente acabar com a família, foi um lugar de tristeza. Imagina aquela mulher sozinha, não tem mais marido, não tem mais filho, imagina a dor, imagina a desesperança, a falta de expectativa. Por quê? Porque ela saiu de um lugar de presença e foi para um outro lugar. Vamos trazer isso para o Novo Testamento? Tinha um filho que chegou para o pai e falou, pai, eu vou sair da casa do pão. Na verdade é a casa do pai, mas eu vou mudar. O filho falou, vou sair da casa do pão. E eu quero ir para uma outra terra, porque aqui a grama é mais verde, porque aqui são as minhas vontades. Mas chegou um momento que ele falou assim, nossa, tem pão na casa do pão. Eu sei que naquele lugar tem comida, então eu vou voltar para cá, porque até os servos comem, até aqueles que não têm dinheiro podem comer, porque
Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando meu raciocínio aqui? Amém? E isso aconteceu com essa família. Agora, presta atenção. O que fez Noemi com as suas noras voltarem para Belém? O que fez o filho voltar para a casa do pai foi a fome. Ambos olharam e falaram assim: nossa, eu preciso dessa comida. Nossa, eu quero. Escute, eu quero. Eu preciso tomar uma decisão. Por isso que Isaías fala: escutem, venham. Por quê? Porque é uma escolha. Porque não adianta ter a comida, ter o pão. Não adianta ter o restaurante se a Helena está lá e não tem fome. Não adianta ter o bebedouro se a Ana passa e ela não tem sede, ela nem percebe. Porque o problema não está no conteúdo, na comida, está na falta de sede e de fome. Então tanto Noemi quanto o filho falou assim: nossa, tem um lugar que eu preciso, que eu possa ser alimentado. E a minha oração nesses dias, querida, é justamente isso: que Deus possa gerar uma fome no seu coração, na sua família, que você possa ficar desesperado por correr atrás do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu sonho com louvor, com uma adoração, que a hora que essa equipe começar, a tua fome, a tua entrega é tão grande, que você não vai conseguir ficar simplesmente sentado, parado, mas você vai extravasar, você vai declarar, porque é com intensidade aquilo que você quer fazer para Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Entendemos, igual esse pastor da Etiópia falou: oi, cara, é verdade isso mesmo, que acontece isso lá na América? Que vocês têm acesso à igreja, à Bíblia, todo o tempo, e vocês nem vivem isso. Querido, chacoalhou isso comigo. Agora deixa eu continuar nesse mesmo texto de Ruth. Noemi voltou, mas ela trouxe Ruth. Vamos, aqui é Moabe, né? Vamos para os moabitas. Tem Noemi e tem Ruth órfã. Noemi olha para Ruth, olha para a órfã e fala assim: meninas, como diz português, moiô. Eu não tenho mais filho, vocês são novas, vocês não precisam ir comigo, vocês são moabitas, vocês têm os seus deuses, vocês têm as suas convicções, vocês têm suas famílias, seus amigos na sua cidade, os seus parentes, sei lá. Então você não precisa ir. E a órfã olhou para ela e falou assim: é verdade, você foi muito boa sogra, louva a Deus pela tua vida. Dá um abraço, querida. Chorou. Aí falou: vai com Deus. Agora Ruth, ela falou assim: Noemi, eu tinha tudo isso mesmo, essas convicções, eu tinha tudo isso, mas eu fiz uma escolha. 1,16 para mim, por favor. Ruth 1,16. Eu falei assim: eu fiz uma escolha. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo, a partir de agora, vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Então agora Noemi vem com Ruth para uma terra que se chama Casa do Pão, para um lugar que tem sustento. E Ruth, ela toma uma decisão, ela escolhe, igual Isaías falou: vem, você quer, vem. Órfã não quis.
Orfa falou, não, eu já tenho uma tradição, meu pai pensa assim, o meu avô pensa assim, é isso que eu acredito, eu vou ficar assim. Agora Ruth falou assim, não, parece que eu estou vivendo algo diferente, parece que eu estou sentindo algo diferente, eu estou entendendo, tem sido gerada uma fome, uma sede diferente, aonde você for eu vou também, eu quero aprender disso, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e agora Ruth vem para a casa do pão, amém, queridos? Agora isso é incrível, porque não para aí. Por que não para aí? Porque eu quero que você pense quem é Ruth. Imagina Ruth, uma moabita, vamos dizer num português nosso, que não cheira e não fede, não tem marido, não tem ninguém, sozinha, sem expectativa, sem esperança, sem dinheiro, sem credibilidade. Mulher naquela época não tinha posição nenhuma. Quem que era Ruth? Ninguém. Quem que era Ruth? Nada. Que expectativa que Ruth tinha? Nada. O que a Ruth poderia enxergar do seu futuro? Nada. Ou você acha que Ruth enxergava o quê? Eu vou para Belém e eu vou ser o quê? Sei lá. O que eu vou ser? Nem marido eu tenho, mas eu vou, eu quero, eu preciso trilhar isso aí, eu quero dar um passo. E Ruth vai, queridos, e ela casa com um homem chamado Boaz. Presta atenção. Ruth tem uma sogra que chama Noemi. Ela fica viúva, mas ela continua com a sogra. Ruth vai e casa com Boaz. Agora ela tem uma segunda sogra, a mãe de Boaz. E agora nós partimos para o outro lado da metade. A mãe de Boaz é Raabe. Raabe é uma prostituta. Raabe é uma mulher que morava em cima de um muro numa cidade de Jericó. E se você não sabe da história e não conhece, vem na IBD e aprenda, como diz o pastor Cláudio, porque eu não sou obrigado a te ensinar tudo, querido, você tem que buscar isso aí. Mas Raabe, queridos, ela tinha um povo, ela tinha outros deuses, ela tinha outras convicções. Ela era uma prostituta, sem valor, teoricamente, no meio do povo. Mas ela pega e ela briga, ela ajuda os espias, 2 espias que eram do povo de Deus, que foi para Jericó. E ela escuta rumores do Deus desse povo. E ela acredita nesse Deus, e ela fala assim, vem cá, eu vou ajudar vocês. E sabe por que eu vou ajudar? Porque eu acredito no Deus que vocês servem. E eu sei que o Deus de vocês vai derrotar Jericó, vai destruir tudo. Mas eu te peço um favor, a hora que isso acontecer, queridos, ela tinha mais fé do que os espias, eu acho. Porque os espias mesmo foram passar. Agora ela escutou tudo aquilo que o Deus de Israel havia feito, estava fazendo, e ela falou assim, eu não tenho dúvida, vai destruir tudo. Querido, Jericó tinha uma muralha gigante, era a cidade mais fortificada do tempo, era praticamente impossível, mas aquela mulher prostituta, que não tem uma expectativa, que não tem dinheiro, que não tem esperança, que mora em cima de um muro, fala assim, aprendi isso aqui em Nova Mutum, vou passar para crente. Quando vocês vierem, não mata minha família não, me poupa. Muito bem, essa mulher, aconteceu justamente isso. O povo de Israel derrota Jericó, Raabe é poupada, ela casa com um carinha chamado Salmão. E desse relacionamento surge um homem, um filho chamado Boaz. E esse Boaz que casa com Ruth. Então nós temos de um lado, de um sangue, Ruth moabita, nada. Sem dinheiro, sem expectativa. Do outro lado do sangue, Raabe prostituta, nada. De Boaz com Ruth, nasce um filho que se chama Obed. Obed nasce outro filho que se chama Jessé.
Jessé nasce outro filho que se chama Davi. O rei Davi. E de Davi, se eu não me engano, depois de 14 gerações, vem Jesus. Sabe por que Jesus nasceu em Belém? Isso nós aprendemos essa semana. Porque José era descendente desse povo. E tinha um censo. E o censo, o povo tinha que voltar para a sua origem. Então José falou, nossa, tem um censo, eu vou ter que ir lá. E ele pegou Maria grávida e foi para Belém. E quando ele foi para Belém, deu os dias e Maria teve o filho. Por quê? Porque era da genealogia, da descendência de uma mulher que um dia resolveu sair da casa, da terra de Moabe e ir para a casa do pão. E de uma prostituta que resolveu sair de cima do muro e acreditar num Deus poderoso e se juntar com um povo todo poderoso que era o povo de Israel. Amém? Onde que eu quero chegar com isso? Quem imaginaria que as duas iriam ser citadas lá em Mateus? Mateus capítulo 1, abre aí para mim, por favor. Versículo 5. Mateus 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E aí continua a genealogia que você conhece, queridos. Queridos, que mulher... Quem que um dia imaginou que uma sem expectativa, sem dinheiro, sem esperança, sem futuro aos olhos dela, e a Raabe mesma coisa, sozinha, sem ninguém, uma mulher que resolveu deixar as suas convicções, deixar tudo aquilo que ela acreditava, os seus deuses, fosse entrar na genealogia de Jesus. Nós gostamos muito de olhar para o nosso passado, porque nós sabemos do nosso passado. Raabe, se ela fosse olhar o passado dela, querido, não daria credibilidade nenhuma. Talvez fosse totalmente, talvez não, era totalmente indigno, promíscuo, contrário à vontade de Deus, adoração a outros deuses. E às vezes a gente fica olhando só para quem nós já fomos, para aquilo que já aconteceu, e nós não nos achamos dignos o suficiente, merecedores o suficiente, ou, como diz Isaías, sem dinheiro, mas que podemos comprar o leite e o vinho, que é de graça, para nos sustentar, e que lá na frente Deus pode mudar não só a nossa história, mas toda a nossa descendência. Amém? Querido, quantas vezes você cansou de lutar sozinho, porque você acha que você está sozinho? Pastor, mas você não sabe da minha luta, só eu dentro de casa. Meu pai é contra, minha avó é contra, tudo conspira contra mim, eu não dou conta disso. Eu escutei a Joyce Meyer falou assim, você vai conversar com alguém, a pessoa fala, me jogaram debaixo do ônibus, e parece que a pessoa gosta disso, toda vez que você fala, ela só quer falar isso, me jogaram debaixo do ônibus, minha vida é debaixo do ônibus. Ela falou, eu também fui jogada, mas hoje eu resolvi dirigir o ônibus, ou eu escolho ficar lá debaixo, ou eu vou pegar o volante e falar assim, daqui para frente quem manda o ônibus sou eu. E é justamente isso, querido, por causa de uma atitude que Ruth teve, que Raabe teve, toda a descendência dela foi transformada. Não é porque elas eram sozinhas, porque elas não tinham expectativa, elas não tinham esperança, elas não tinham dinheiro, elas não tinham família, eram outros deuses, elas tinham outras convicções, mas elas aceitaram um convite, falaram assim, eu vou, eu quero, eu escutei, é isso que eu vou fazer. Amém.
que eu estou querendo te dizer, queridos? Nessa noite. Que às vezes nós não enxergamos. Nós temos dificuldade de olhar aquilo que Deus pode fazer. Nós temos dificuldade de olhar. Querido, Jesus vem de uma linhagem. Sangue, parte feminina, Ruth, Moabita. Parte masculina, Boaz, Raabe, prostituta. De duas mulheres que na Bíblia nem se cita. Em Mateus, elas foram registradas. Fez questão de registrar. Para eu e você hoje estamos falando dela. Você vê que do resto é tudo homem. Só tem José, que casou com Maria. Porque José era o descendente. E teve Jesus. Nós temos dificuldades. Agora, vai lá em Isaías 55, um pouquinho mais para baixo, o mesmo texto, versículo 8. E sabe por que nós temos dificuldade? Porque nós não entendemos isso. Porque os meus pensamentos, é Deus falando para mim e para você. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deixa eu ler aqui, porque é muito grande. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, quem imaginaria Ruth e Raabe? Ninguém. Mas Deus olhou para ela e falou assim, ó, você pode não pensar, mas os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. Os meus caminhos são muito diferentes do que os teus. Você não imagina, mas eu sei a resposta que eu vou te dar por aquilo que você escolheu hoje. Querido, aquilo que nós fazemos, repete. Tem uma total influência, não só nos nossos filhos, mas na próxima e na próxima geração. Amém, queridos? Isso é incrível. Nós temos a autoridade, o poder dado por Deus, chamado livre-arbítrio, de não só escutar, mas de escolher ir. Venham. É essa a proposta. Amém? Quero que você coloque de pé, por favor. Abaixe sua cabeça, querido, por favor. Na verdade, é um convite que o Senhor faz para mim e para você. Deus, através do profeta Isaías, num tempo de dificuldade, Ele dá uma sugestão, Ele propõe, Ele faz um convite. E o convite é: escutem os que têm sede. Eu creio que Deus quer restaurar, querido, na igreja brasileira e na nossa igreja, o sustento, o alimento, o pão, o leite, aquilo que nos nutre, e também a nossa alegria, aquilo que Deus tem para nós para esse tempo. Espera um pouquinho. Perde tua atenção não, presta atenção. Aquilo que nos nutre nesse tempo é a palavra de Deus. Tem uma comida disponível, que você pode comer o tanto que você quiser. E tem algo maravilhoso, que ela nunca faz mal. Pode às vezes dar uma dorzinha de consciência. Você fala, nossa, essa pegou pesado.
mas é aquilo que Deus tem para nós. E nós só vamos estar fortes, firmes, se nós estivermos bem alimentados. Mas é um convite. Talvez você seja como Ruth. Talvez você seja como Noemi. Não sei, querido. Talvez, igual Noemi, você já viveu na casa do pão. Você já esteve ali, você já experimentou deste lugar, mas por algum motivo você resolve sair e você começa a se aventurar em outras terras, em outros ambientes, em outros lugares, com outras comidas, e às vezes aquilo que no começo parece ser bom, no final você vê que não é bom. Mas Deus, querido, não é você, Deus começa através do seu Espírito gerar uma fome dentro do seu coração, e essa fome faz você lembrar que tem um lugar que tem comida, que é na casa de Deus, que é na casa do pão, tem um lugar que te sustenta, tem um lugar que tem alimento em abundância para você. Mas talvez você seja igual ao Ruth, que sempre nasceu nesse lugar. Você nunca viveu na casa do pão. Você nasceu com essas convicções, você nasceu com outros deuses, ou você nasceu com outras crenças, você luta e você acredita. E lembra, querido, Orfa resolveu ficar ali. E a história de Orfa simplesmente acabou, não é mais relatada. Mas Ruth, ela toma uma decisão. Por quê? Porque ela fala o seguinte: o teu Deus será o meu Deus. Eu quero ir porque eu quero viver aquilo que você tem lá no seu povo. E talvez, queridos, você veio nessa noite justamente por quê? Porque Deus quer que você experimente um Deus que talvez você ainda não conheça. Um relacionamento que talvez você ainda não conheça. Talvez você acredita. Porque, queridos, nós somos um país cristão. Nós somos um país diferente da Índia. Diferente de tantos países que tem quantos milhões de deuses. Mas o fato de ter o bebedouro não significa que você está tomando a água. O fato de você ter um Deus ou acreditar num Deus não significa que você está bebendo dele, sendo nutrido por ele. E o convite que hoje o Senhor está te falando é: você acha que você não tem condição? Você acha que você não tem dinheiro? Não tem problema, é de graça, pode vir, porque eu tenho leite e vinho para você, eu tenho alegria e tenho alimento para você, eu tenho uma nova história. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais, não vai ter mais como. Ah, mas eu não consigo enxergar. Não consegue mesmo, porque os meus pensamentos são diferentes dos teus. Os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. Os meus caminhos são muito melhores do que os teus. Não adianta você ir pelo teu caminho, pelo teu propósito. Simplesmente acredita que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Amém. Talvez você seja como a Ruth. Você veio aqui, você nunca talvez entrou numa igreja evangélica, ou você já entrou, mas nunca se decidiu a realmente escutar esse convite de venha, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta, que eu quero orar com você. Tem alguém, queridos, que gostaria de entregar a sua vida? Ou talvez você seja igual Noemi, você já viveu na casa do pão, como filho pródigo, que saiu da casa do pai ou da casa do pão, mas que Deus tem, queridos, isso é obra de Deus, não é obra de pastor, não é obra de igreja, isso é obra de Deus, tem gerado uma fome em você, trazendo você de volta, lembrando que tem um lugar que tem comida, que tem pão, que tem sustento. E você talvez queira voltar. Tem alguém que gostaria? Levanta a sua mão. Se tiver alguém, queridos, que está conectado aí conosco, que também escutou isso, e que esteja afastado do Senhor, ou que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero que você levante da onde você está, da cadeira, do sofá, e num ato de fé, você dê um passo aí na frente da TV, do computador, mas fique de pé, que eu quero orar com você também.
E quero te pedir mais. Depois você escreva nos comentários para nós podermos testemunhar aí das nossas redes, aquilo que, a tua decisão, aquilo que Deus fez, o teu nome, para nós podermos orar por você. Se tem alguém, querido, quero que você levante bem alto, que eu gostaria de orar. Pai, eu quero colocar essas vidas, cada coração, Pai, aqueles que estão conectados, que resolveram estar perto do Senhor, assim como Ruth deu um passo de fé. Pai, aqueles que, como Noemi, afastaram, mas voltaram para a casa do pão. Pai, o Senhor nos deu uma palavra, Pai, que este lugar é um lugar que oferece alimento, que é a casa do pão. Pai, como eu me senti honrado e feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem sido. Pai, eu peço que este alimento que tem sido liberado, Pai, que possa, Pai, ser o sustento, Pai, ser o leite, ser realmente o pão que nos dá força, para que nós possamos viver todos os momentos difíceis. Pai, que esse vinho que, através do profeta Isaías, está nos oferecendo, Pai, que possa ser uma alegria restaurada, o júbilo restaurado da tua igreja. Pai, que aonde há tristeza, que o Senhor converta o pranto em júbilo. Pai, que o Senhor converta o pranto em júbilo. Pai, que o Senhor converta a tristeza em alegria. Em nome de Jesus, Pai, que a tua noiva, Pai, que sempre foi uma noiva, Pai, que tem te buscado, uma noiva que o Senhor tem cuidado, uma noiva que o Senhor tem esperado, que o Senhor tem, Pai, ornamentado, Senhor, em nome de Jesus, que possa ser uma noiva feliz, que possa viver tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para essa noiva, uma noiva radiante, famílias, ó Pai, famílias radiantes, famílias felizes. Por mais que nós tenhamos lutas, por mais que nós tenhamos dificuldades, mas a nossa esperança vem do Senhor, Pai, a nossa alegria vem do Senhor, Pai, o verdadeiro amor lança fora todo medo, destrói, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Eu oro, Pai, por cada coração, por aqueles que estão entregando a sua vida. O Senhor conhece, ó Pai, os corações. Pai, que haja realmente conversões sinceras. Pai, que haja retornos sinceros. Pai, que haja realmente, assim como Noemi, assim como Ruth, resolveram e foram, assim como o filho resolveu e foi, e nunca mais desviaram daquele lugar. Pai, que assim possa ser também, que assim possa ser também, com essas vidas, com esses corações. Eu oro por cada vida, eu oro por cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, Deus tem nos direcionado a isso. É um tempo de nós nos nutrirmos. Não perca todas as oportunidades que você tem, o privilégio que você tem de ter comida em abundância. Não desperdice, não acostume com isso. Eu oro para que nunca isso acabe, nunca isso venha a se extinguir ou fazer falta para nós, para nossa geração, para os nossos filhos. Mas não acostume, porque o fato de nós termos muito fácil impede de nós valorizarmos todo o ensinamento e aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que você estude mais, que você leia mais, que você ore mais, que você não gaste
teus valores, as tuas prioridades com aquilo que não é comida, com aquilo que não te sustenta. Foi esse o recado de Isaías. Em outras palavras, para de correr atrás do vento, para de gastar com coisas banais que não te edificam. Para de ficar vendo tanta porcaria na televisão, no celular. Para de gastar teu tempo com aquilo que não é alimento. Para de gastar teu tempo com aquilo que não vai te edificar. Aproveite para crescer em nutrição, em saúde espiritual. Amém? Amém? Você receba isso no teu coração, assim como eu recebi no meu, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, quinta-feira nós temos nosso culto. Muitos poderiam estar e não vêm. Sabe, parece que é exatamente isso. Parece que é um esforço tão gigante a gente ir passar um tempo na igreja. É essa fome que eu tenho orado para ser diferente. Eu tenho orado e falo assim: pastor, não cabe mais, é muita gente querendo comer dessa comida, e nós vamos ter que fazer outro culto, 3 cultos, 5 cultos, tem importância, querido, nós estamos para servir, mas entende, é algo que nós temos que nos desafiar a isso. Domingo nós começamos com um estudo maravilhoso na escola bíblica dominical, 9 horas, dá tempo de você participar, venha comer, aprender, todo domingo, queridos, é rápido, 10 horas você já está na sua casa, não vai atrapalhar teu almoço, teu domingo, dá para você dormir até mais tarde, não é tão cedo, 9 horas, tá meu convite. Domingo que vem nós já estamos em maio, ceia do Senhor, 19 horas estaremos aqui juntos para a glória de Deus. Amém? Amém? Mais algum recado, pastora? Acho que não, né? Algum aí? Esqueci de alguma coisa? Nós não podemos fazer programação, querido, nós estamos tudo. Você faz uma programação, vem um decreto, muda, então nós estamos assim, igual o maná. O que Deus tem para nós amanhã? Então vamos comer e esperar de novo, crendo que Deus vai mandar de novo. E assim nós vamos até essas coisas melhorarem. Amém? Deixa eu orar. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família, que o Senhor nos deu uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença, cheia de alimento, cheia de revelação e, acima de tudo, com muita fome, Pai, gerado pelo Teu Espírito, com muita fome, gerado pelo Teu Espírito. Nos dê, Pai, uma semana mais do que abençoada. Muito obrigado por cada um que nos visita, por cada família, por aqueles que estão conectados conosco. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a presença, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Vai em paz, em nome de Jesus.